O que é o TDAH? Que eu acabado de perguntar ali, né? Então, é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele se caracteriza pelos sintomas de desatenção, da inquietude e a impulsividade. Ele também é chamado muitas vezes de DDA, que é distúrbio do déficit de atenção, né? E em inglês também temos outras siglas ali, ADD, ADHD, AD/HD. Esse transtorno ele é muito comum, como eu estava falando ali para algumas mães que já tinham chegado antes, Dani. Ele é, assim, o número 1 de diagnósticos de transtorno atualmente, é o que mais a gente também escuta os professores, né, comentarem, que pega o diagnóstico, vem bem nessa época aí, escolar, principalmente, que aparece, que esse diagnóstico ele não é muito precoce. Então, assim, ó, o que nós temos de estatísticas aqui? Por ano, a gente tem no Brasil 2 milhões de casos, pessoal. Para vocês terem noção que é comum mesmo, né? O tratamento, ele pode ajudar, mas o transtorno não tem cura, assim como o TEA. Ele é crônico, né? Então pode durar a vida toda, como eu já havia dito para vocês. Requer um diagnóstico médico, da mesma forma que é o TEA. Ele não é feito nem por exames laboratoriais, nem por imagem, né? E, em geral, ele começa, então, na infância e pode persistir na vida adulta. Porém, na vida adulta, principalmente a questão da hiperatividade tende a diminuir um pouco. Esse transtorno, pessoal, ele dá muitos impactos na vida do indivíduo, né? Ele pode contribuir aí para baixa autoestima, para relacionamentos problemáticos e dificuldade na escola e no trabalho. E também numa das coisas que é o coração aí do TEA também, que seria a interação social. Vamos ver aqui, da minha parte, se tem mais alguma coisa. Não. Agora, a Dani vai falar sobre os sintomas, pessoal. Isso. Bom, sintomas são vários. Então, apresentam os sintomas na cognição são os seguintes. A desatenção frequente em situações do cotidiano, sendo essas situações obrigatórias ou até nas brincadeiras, nas situações lúdicas. Também há a dificuldade para seguir instruções ou finalizar o que deveria fazer, né? Completar uma tarefa, por exemplo. Também a criança, o adulto, o indivíduo, no cognitivo apresenta dificuldade de concentração e esquece facilmente das coisas. Ele não se familiariza com atividades que peçam raciocínio ou atenção. E principalmente nas atividades que necessitam aquele esforço mental. O indivíduo fica distraído por estímulos externos e não presta atenção ao que se passa dentro do contexto ao que está inserido. E aí tem as alterações no comportamento. O que a gente pode observar? Esse indivíduo perde muitos objetos que fazem parte de alguma função rotineira, bate mãos e pés quando precisa ficar parado e levanta-se da cadeira todo instante, aquele chamado inquieto, né? Que não para quieto. E assim, alterações no humor, se observa que o indivíduo não tem paciência de esperar, nem outro terminar a atividade, já quer passar na frente, não tem muita paciência de ficar na fila, apresenta ansiedade, excitação e raiva. Tudo isso ali no humor. E também sintomas de impulsividade, geralmente são os mais perceptíveis, é o que a gente que chama mais atenção. Porque as pessoas que estão ao redor, a primeira coisa que vão perceber é que eles são muito impulsivos. E mais o que mais, já aqueles que estão ligados à desatenção, podem ser percebidos por pais e educadores, por exemplo. Então, esses são os sintomas no humor. Tem mais uma coisinha que estava esquecendo. Também é muito comum no TDAH a depressão e a dificuldade na aprendizagem. Isso daí é bem comum também. Muito comum. E aí perguntam assim, mas se não é uma modinha, né? Será que é verdade? Mas existe mesmo o TDAH? Então, aqui fala, ó, ele é reconhecido oficialmente por vários países e pela Organização Mundial de Saúde. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, os portadores de TDAH, eles são protegidos por lei. E eles quanto a receberem tratamento diferenciado na escola, eles estão seguros, porque eles estão amparados pela lei.
Então, é uma coisa E é que existe, muito... né? Existe, Sim, não é lenda, não. sim, é porque culturalmente as pessoas diziam que antigamente tinha muitos TDAH sem diagnóstico. E aí o que acontecia? Era aquela criança que não tem limite, aquela criança mal educada que não para quieta, que não sabe esperar, que se faz de louca, como a gente diz, se faz de salame e finge que não está te ouvindo, estabanado. Nossa, o que mais tinha era títulos aí, e sendo que, na verdade, né, já tem muita pesquisa científica, muito embasada em cima disso, que é um transtorno que nós vamos, aliás, ali adiante explicar qual a É, parte do cérebro, inclusive, que tem essa diferença aí. então, É é, tudo pertinho, pessoal, TEA, né, as comorbidades todas ali. Por isso que a gente sempre vem falando em todas as lives que normalmente o difícil autismo está sozinho. Normalmente, às vezes, alguma coisa que está atrapalhando ali a nossa vida, ou como estimular a criança, às vezes pode não ser pela condição do TEA, pode ser uma comorbidade. Então, é importante identificar, ter um acompanhamento bom profissional aí, porque é parecido, mas tem detalhes ali que agora no decorrer da live vocês também vão ver nas abordagens, né, para como tá auxiliando aí as nossas crianças e, na verdade, todo mundo que tenha déficit de atenção e hiperatividade. Eu, para falar bem a verdade, hoje no estudo, assim, achei algumas características para mim também. é eu Mas de ali vez na frente vocês vão ver também. Então, ali dentro do que a Dani disse, muito legal, né? Que tem países já que já tem, né? Eles já são protegidos por lei. Aqui a coisa está começando a melhorar, mas ainda nem sempre, como nem nossas crianças autistas às vezes têm mediador nas escolas, né? Então vocês entendeu? imaginam o TDAH, né? Porque daqui a pouco uma criança ali que se comunica bem, que tem outras habilidades, e aí ela entra para esses rótulos aí de que não é nada. De repente, também, se for uma escola ainda privada, também que vai ter custo para estar colocando alguém, é bem complicado. E, na verdade, essas crianças ou esses indivíduos sofrem muito. Sofrem É, bullying, eles sofrem exclusão, porque eles não conseguem ali se encaixar, socializar, porque eles dispersam rápido, já saem impulsivamente agindo também, como a Dani descreveu ali antes. Outra coisa aqui complementando, né? Não existe controvérsia sobre a existência do TDAH, não, de forma nenhuma, né? Inclusive, né, nós temos o Conselho Internacional publicado pelos mais renomados médicos e psicólogos do mundo a respeito, né? Isso é um consenso, né, de uma publicação científica realizada com extenso mesmo debate e pesquisa no mundo, incluindo aqueles que não pertencem ou instituição que não compartilham necessariamente das mesmas ideias. Então, assim, tem a ver com a OMS, não há o que questionar hoje em dia sobre TDAH. Felizmente, nós estamos numa época de bastante informação, então já sabemos que TDAH existe sim, não é frescura, e ele é muito, muito, muito comum. E no nosso caso aqui, se existir no TEA, dificulta bastante aí a nossa vida, né? E depois vocês também vão entender o porquê. Bem, Dani, por que algumas pessoas então insistem, né, que o TDAH não existe? Além disso que a gente falou, eles insistem, né? Porque ali, pelas mais variadas razões. Desde a inocência, né, de não estar conhecendo esse novo transtorno, para achar que é tudo aquela frescura, é moda, não sei o quê. Mas também é por falta de informação. Eu acho que é como o autismo, falta de informação é um tiro no pé, porque muito. a gente fica assim, à mercê de qualquer coisa que a pessoa pode pensar, mas jamais ela vai pensar que é o transtorno, ela sempre vai pensar que é comportamento inadequado, que é birra, que é frescura, né? Mas existem correntes que se preocupam nas questões dos medicamentos usados. Então, assim, existe uma parte que fala, não, mas é porque é por causa de muito medicamento, isso daí eles transformaram isso daí num transtorno, porque vamos vender remédio e tal. Mas já existe a outra parte, né, a parte médica, que diz que sim, realmente é importante o medicamento, não é super necessário para esses indivíduos. Então fica essa balança de duas medidas aí, de dois pesos e duas medidas. Sim, porque Frisando, toda medicação vai ter efeitos colaterais, a gente sabe, e normalmente ainda que isso prejudica ali na primeira infância, já na alfabetização. Então, vocês se imaginem, é claro que a gente vai ficar preocupado, como não, né, de ter que dar medicação.
mas realmente, segundo a parte da medicina, nós não estamos defendendo teoria nenhuma, nem outra, mas estamos só Tá. passando para vocês as informações. É que eles dizem que não tem como, né, eles concentrar, aprender, desenvolver, se não tiver, muitas vezes, uso de medicação. Principalmente nos horários para aprendizagem. Às vezes são Sim, medicações para horas específicas para a criança conseguir absorver mais. geralmente sim. E aí a gente frisa que neste momento, aqui, igual a Nath falou, a gente vai frisar que a gente não está defendendo nenhuma coisa nem outra. Longe da gente levantar bandeira de medicação e tudo. Até porque tanto a Alicinha quanto o Rafael, eles não apresentam. Às vezes eu penso que o Rafael tem alguma coisa, mas eu preciso analisar muito ainda, falar com o neuro dele. Acho que é muito cedo. Eu acho que depois que ele estiver na primeira série, eu vou fazer umas observações. Mas eu não vou ficar me perdendo tempo agora com isso. Então, eu estou preocupada com o autismo mesmo. E é o que a gente faz, né, amiga? A gente tem sempre que ter um bom senso, mas por enquanto as crianças não estão apresentando. É isso, por enquanto, aqui. Isso, então, não sei, amiga, o que que tu acha? Acho que 9h20 até dá tempo, eu acho, de passar aquele tópico vermelho ali rapidamente. Dá sim, é muito legal, muito legal. Vou ler aqui ligeiro, pessoal, porque essa parte aqui, ela coloca, assim, em termos bem coloquiais para a gente entender o que que significa ali, como a gente identifica, né, o indivíduo com TDAH, principalmente na infância, né? Então, diz assim, ó, que na infância, em geral, se associa a dificuldades na escola, no relacionamento com as demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas aquelas famosas avoadas, vivendo no mundo da lua, e geralmente também estabanadas, né, com bicho carpinteiro, que a gente chama, ou com o motor ligado a 1000. Essas expressões todas são aí as que caem na conta do TDAH. Óbvio que nós estamos falando aí do caso só TDAH, que o caso do TE, a gente tem o diagnóstico mais precoce, os sintomas vão aparecer antes dos 3 anos de idade, né? Então aí vai tudo para conta do autismo, mas daqui a pouco aquele autista tem TDAH. E aí tá tudo na questão, ele é autista, é assim mesmo, ele corre para lá e para cá, ele não presta atenção. E não é. Porque quando é só o TEA mesmo, TEA purinho, que é muito raro, na verdade, mas quando não compromete tanto nessas questões, né, Dani? Sim, sim. Então, essas crianças, né, não param quietas por muito tempo. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas. Isso também é estatísticas de estudos. Assim como na questão do TEA, as meninas também mascaram mais muitos dos sintomas, né? Mas todos são desatentos. As crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar problema de comportamento, né? Como também dificuldade de regras e limites. Isso também me chamou a atenção aqui. Nos adultos, pessoal, vamos falar um pouco de adultos, ocorre problema de desatenção para as coisas do cotidiano, do trabalho, bem como a memória também, que são muito esquecidos, né? São inquietos, parece que só relaxam quando está dormindo, vivem mudando de uma coisa para outra, também são muito impulsivos, né? Coloca o carro na frente dos bois, como se diz aqui na expressão. Tem dificuldade de avaliar o seu próprio comportamento quando isso afeta os demais à sua volta. Então, vejo que é muito, as características são bem parecidas também com questões do TEA, né? São frequentemente considerados egoístas também, parecido com o caso do TEA, por causa da questão da teoria da mente. Eles têm uma grande frequência de problemas também associados, normalmente, aí tem uma predisposição maior para o uso de álcool, de drogas e também sofrer de transtorno de ansiedade e depressão. Agora vamos ali para os medicamentos, então, pessoal. Normalmente o que se usa são psicoestimulantes, né? Que são uma categoria de medicamentos aí mais comuns no tratamento do TDAH, né? São remédios mais utilizados mesmo para a atenção e para hiperatividade. O mais famoso de todos, né? Segundo o que a gente estudou ali no NeuroSaber, em outras fontes assim confiáveis, o que mais eles indicam para o déficit de atenção é Ritalina, né? Ou a Concerta ou Venvance, que são os outros nomes aí de laboratórios. O Ritalina é o mais famoso. Então, vejam que a medicação não tem nada a ver com o que normalmente se indica para os sintomas do TEA. Apesar do TEA não ter medicação específica para ele, é mais também para algumas características ou algumas comorbidades, mas normalmente ali
o que a gente também leu é que normalmente é mais a questão do risperidal, do risperidona ali para concentração, para diminuir a excitação. São diferentes, porque ele é mais uma linha também ali do psicótico, e esse é psicoestimulante, é mais para foco, para atenção, para... Tem que ser igual você falou, um pouquinho antes da criança ir para a escola, por exemplo, é usado assim. Já o risperidona não é necessário, é outro horário, outra coisa, totalmente diferente mesmo. Nós lemos também ali que quando o déficit assim, é bastante grande de atenção e às vezes não é o suficiente aquela dosagem, então também tem um tipo ali de Ritalina de efeito prolongado para 12 horas também, que eles também receitam. A Elianar falando que só agora tá voltando para casa, tadinha. Eu já teve um dia de cão. Ah, querida. Bom, agora a Dani vai falar de tratamentos alternativos. Sim. Bom, medicamento a gente sabe que no caso do TDAH, ali os médicos falam que é super importante nessas questões de concentração, tudo, que vai ajudar a criança a se situar. Mas a gente tem tratamentos alternativos também, tá? É importante conciliar com opções que só tendem a ajudar tanto crianças como adultos. Então, tem para os dois. No caso dos pequenos, a gente pode recomendar o yoga. Tem yoga para criança no máximo. Eu achei isso lindo. Sim. Pois eles auxiliam no controle dos impulsos e diminuem a ansiedade das crianças. Controla a respiração, é toda uma coisa assim muito, muito maravilhoso o yoga, para quem tiver oportunidade de poder conhecer e fazer. E para os adolescentes e os adultos, a indicação é tanto o shiatsu, que é como se fosse uma massagem, tá? Bem específica em alguns pontos ali que vão fazer toda a diferença no organismo da pessoa, como também a acupuntura, porque a gente sabe que a acupuntura, ela vai no lugar certo, né? É responsável também por acalmar, controlar os sintomas que tendem a causar a irritação nesse grupo de pessoas. Então, o importante é tratar sobre acompanhamento de um especialista sempre. Tanto o especialista lá na parte da medicação, quanto especialistas aí no yoga, no shiatsu, na acupuntura. Sempre o especialista vai poder te dar a melhor orientação. Também isso. Tem muita gente que cuida na questão também de alimentação, né? Coisas pela questão ali da desbiose do cérebro, né? Tem também essa linha, muita gente percebe resultados também. Tem gente também que está fazendo uso de óleos. Então, essas alternativas também são muito legais e é uma questão muito individual do profissional e da família tomar essas decisões. A gente aqui só está passando a título de informação, viu, pessoal, essa questão das medicações, porque isso só mesmo, né, o especialista e com o consentimento da família. Porque também o especialista pode receitar o remédio e a gente querer também não dar, né? Acaba que é uma decisão familiar, né, Dani? Verdade. Então, grupo de apoio também existe de TDAH. Eu fiquei impressionada porque como é bem, bem grande mesmo, né, o número de pessoas que tem esse transtorno. Tem página não governamental, né, Dani.org, que a gente viu hoje, né? tdh.org, então tem grupo de apoio, né? Fórum para terapia, troca de experiência de pessoas com a condição, com objetivo similar, com depressão e tudo mais. Então, isso também é uma alternativa legal, principalmente na fase adulta. Isso também é importante falar, porque eu acho que grupo de apoio, a gente tem que buscar já pensar nessas coisas para os nossos filhos, porque eles vão crescer, eles vão tomar consciência das dificuldades que eles têm. Vem aquela fase ali hormonal da adolescência, de bullying, de tudo. Então, TDAH até ou não, qualquer coisa assim, eu acho que é muito importante essa questão do grupo de apoio. É que nem nós temos a gente de grupo de apoio, né, Dani? Verdade. A gente precisa toda... A pessoa precisa disso. Super importante, super válido, né? Isso. Aí temos também ali, fala da terapia cognitivo-comportamental, pessoal, que também pode ser ali na linha do ABA, né? Psicoterapia, que tem como foco a modificação de comportamentos, respostas emocionais, pensamentos negativos associados, né, a um distúrbio psicológico. Então, Sim. assim, muito importante que a gente está falando aqui o tempo todo uma coisa. Como a Dani disse, a gente não sabe se a Alice e o Rafa, afinal de contas, têm TDAH ou não. Não podemos dizer 100% que não. Pensamos que não. Mas por quê? Porque eles são muito pequenos. E mesmo que a gente desconfie que eles tivessem ou não,
Na primeira infância, pessoal, que a neuroplasticidade está a milhão, nosso foco tem que ser sempre mais no TEA. Eu vou comentar isso porque já vi muitos casos também de TDAH que não tiveram diagnóstico precoce de TEA, por exemplo, ficou muito ali a questão só do não parar quieto, de deficiência intelectual, e aí o autismo perdeu ali a maior janela de estímulo, de novas sinapses. Então, quem está olhando aqui e desconfia de alguma coisa, por favor, pessoal, não vão assim encasquetar com essa questão das comorbidades, não é ser alienado, não se informar, mas não esqueçam que entre o TDAH e o TEA, vale salientar que o TEA é infinitamente maior as dificuldades. Então, ainda assim, o foco principal é no TEA, porque o TEA são muitas áreas de prejuízo. Não é que TDAH não tem, mas o TEA, nossa, né? Vocês bem já sabem, como a gente aqui já sabe. Dani, então quais são ali as causas do TDAH? Ok. Então já existem inúmeros estudos em todo o mundo, né? Inclusive aqui no nosso país tem esses estudos também. E demonstra que a prevalência do TDAH é semelhante em diferentes regiões. E o que indica que o transtorno, como todo mundo pensa, não é secundário a fatores culturais. Ou seja, práticas determinadas da sociedade, a maneira como que o pai educa o filho, é muita mãe, é muita moleza, não sei o quê. Nada disso. Conflitos psicológicos. Essa não é a vertente do estudo, tá? Estudos científicos mostram que portadores do TDAH têm alterações na região frontal e nas suas conexões com o resto do cérebro. Tudo assim como o autismo, né? Tá tudo ali associado nessa parte aqui. Essa região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano. Em comparação com outras espécies animais, é responsável pela inibição do comportamento, ou isto é, controlar ou inibir o comportamento inadequado. Puro de autismo e TDAH, né? E aí já explica, então, pessoal, né? O velho ditado, os fins justificam os meios, né? Como não ser impulsivo, como ser atento, quando, na verdade, está ali na questão neurológica, né? A dificuldade toda. É complicado, a gente tem que desmistificar. É muito importante a gente falar sobre isso. Vejam bem que eu e a Dani, como falamos, não temos, por enquanto, desconfiança disso. Mas a gente tem que passar essa empatia, espalhar sempre, né? De todas as condições e dentro de cada uma também essas associações de comorbidades, que no caso do TEA, porque nossa família sofre, o indivíduo sofre, não é fácil. Verdade? E então, essa parte do cérebro aí, ela é responsável pela inibição do comportamento e também pela capacidade de prestar atenção na capacidade da memória, do autocontrole, organização e planejamento. Então, todas essas questões aí são bem complexas e está tudo inserido aí nessa regiãozinha ali, pequenininha ali da frente da região frontal orbital do cérebro. O que parece estar alterado nessa região cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas, chamada neurotransmissores, principalmente dois deles, dopamina e noradrenalina. Os dois que passam informações entre as células e os neurônios. Então, nessas conexões ali, né, é ali que acontece tudo. Quando tem... Acontece tudo, verdade. E aí, não chega a informação para o neurônio, não adianta. Então, não é esse negócio de que é frescura, é uma coisa cerebral, é física não, que a gente fala, é fisiológica, né? Então, não adianta ficar inventando moda, porque o negócio é sério. Mas por isso que no caso do TEA também complica se for TDAH, porque tem muitos TEA que, às vezes, se a gente utiliza um hiperfoco, por exemplo, o interesse da criança numa atividade, ela faz. Mas o TDAH, mesmo que ele goste muito daquilo ali, ele vai ter uma dificuldade extra de conseguir parar ali, de concentrar. Um monte de situações, vai ter que diminuir os extratores, vai ter que fazer tanta coisa que a gente já tem que fazer um cuidado extra, né, amiga? Cuidado extra. Para finalizar aqui, existem causas que foram investigadas para essas alterações nos neurotransmissores da região frontal e suas conexões. Eles estão investigando, eles sempre estão estudando, então a gente fica aguardando aí
os próximos capítulos, né? Porque os Tem cientistas bastante. eles estão estudando. É isso. Bom, agora aqui vai vir a minha parte de falar um pouquinho sobre hereditariedade, pessoal, tá? A gente não vai adentrar assim a fundo nessas questões, né? Mas a gente viu muitos estudos, né, que dizem que há prevalência nos indivíduos que têm familiares ou os pais já têm TDAH, né? Acontece de 2 a 10 vezes mais do que na população em geral. Também vimos que fizeram estudos com gêmeos, daí tinha ali casos de univitelinos e bivitelinos, né? E no caso dos univitelinos, que são 100% semelhança genética, aparecem mais sintomas do que nos bivitelinos. Quanto mais parecido, maior a influência genética. Tem estudos, então, atualmente, onde procuram mais genes, né? Que poderiam ser esses, mas é importante salientar que, como na maioria dos transtornos de comportamento em geral, ele pode ser multifatorial. Então, a gente não deve falar em determinação genética, mas sim na predisposição e na influência genética. Então, veja que é bem parecido também com a questão do TEA, né, Dani? Bem parecido, muito parecido. Porque influencia, né, multifatores, ambiente, tudo isso, né? Substâncias também ingeridas na gravidez, sofrimento fetal, exposição a chumbo, tudo isso também. Lembrando que isso aqui é uma questão de prevalência, mas que na hora ali que é feito o bebezinho, é aquela hora ali que pode vir ou não da questão dos genes do pai e da mãe. Então não é culpa do A e nem do B nada também, pessoal. Tirem isso da cabeça. Ele que é o desatento, ela que é com característica de autismo. Não. Esse tipo de coisa, esse tipo de preocupação ou conta assim de um para o outro é muito ruim, não leva a nada, não é legal. Outra coisa importante aqui, ó. Quando a gente fala em TDAH, tem 66% dos casos com alguma comorbidade. Agora, aqui nós não estamos falando só também do TEA, estamos falando do TDAH para ter comorbidades. E do TEA, a gente está falando de quase 40% com TDAH. Também é bem expressivo, né, esses números. Dani, dentro do TDAH, outra coisa super importante que tu vai falar agora, que são 3 tipos, pessoal, os 3 combinados, né, Dani? Isso. Então, são 3. O primeiro é assim, apresentação do tipo combinado. Esse é o primeiro. Quando o paciente apresenta 6 ou mais sintomas de desatenção, de impulsividade e de hiperatividade. Esse é o primeiro. O combinado 1. E o 2, amiga. O número 2 é minha vez. A apresentação do tipo predominante desatento daí, pessoal. Quando apresenta 6 ou mais sintomas de desatenção, porém menos sintomas na hiperatividade e na impulsividade. Então, lembrando que esse é o mais difícil de diagnosticarem, porque aquela famosa criança, vou usar uma expressão até meio chata, mas na minha época diziam assim, o fulano come mosca na sala de aula, sabem? Porque é mais desatento, mas não tá lá andando pela sala. Essa criança até para sentada, né? Ela não tem tanto o impulso e a hiperatividade, mas ela tem a desatenção. Então, tem esses 3 tipos de combinado aí. O mais comum foi o primeiro que a Dani apresentou. Agora a Dani vai falar, então, o terceiro e vai trazer as estatísticas dos combinados para vocês. Ok. Então, o terceiro, a apresentação é predominantemente hiperativa e impulsiva. Por quê? Esse indivíduo vai apresentar 6 ou mais sintomas de hiperatividade, impulsividade e muito menos de sintomas de desatenção. Essa é a criança que chama a atenção da escola. Essa é a criança que chama a atenção do pai. Porque a desatenta, é quietinha, mas por que será que ela não aprende? Essa já não. Essa já faz o tendel lá na sala de aula. Ai, mãe, ó, chega a cartinha, vai ver o que essa criança tem. Então, esse chama atenção. Esse chama. Vamos falar das estatísticas. Os estudos indicam que 66% das crianças apresentam o tipo combinado, 26% o tipo desatento e 8% o tipo hiperativo. Então, nos adultos, 62% apresentam o tipo combinado, tem os dois. 31% o tipo só desatento, 7% o tipo só hiperativo. Então, é bem... O hiperativo na fase adulta é o menor, vocês viram? Que, então, no caso, a criança que é hiperativa, às vezes, isso aí muda, né, Dani?
Muda muito. Muda O bastante. perfil muda também, exatamente. Ó, os estudos apontam que na maioria das crianças diagnosticadas, o tipo predominante hiperativo tem menos de 7 anos. Aí é que vem cedo o diagnóstico, é isso que a Dani falou. Pessoas com a predominância da desatenção, né, vai ter a tendência a desenvolver uma depressão também. E pessoas do tipo combinado são aquelas que têm maiores prejuízos, né, no sentido assim global, né, e apresentam maior chance também de desenvolver. Peraí, isso aqui ficou meio estranho. Pessoas do subtipo combinado são as que têm maiores prejuízos. São globais e apresentam maior chance de não desenvolver. Acho que é isso. Bem, ó, temos também aqui transtorno positivo desafiante, transtorno de conduta, transtornos de humor, tem várias coisas que podem estar associadas com o TDAH. Vamos ver, acho que essa já é a parte das considerações aqui também, Dani, aí depois vamos para os comentários de todo mundo? Vamos. Então vamos sair. Vamos lá, então. Sim, existe algumas TDA. considerações. Algumas considerações são importantes. O TDAH sem hiperatividade, chamado mosca morta. Isso, e aí tem até a sigla, muitas vezes, que eles usam só TDA, né? Sem o H por isso, porque não é o hiperativo. Gente, a gente está falando assim só para vocês entenderem, tá? Porque a gente leu, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, esse sem hiperatividade é chamado mosca morta desatento. O 2, as medicações são as mesmas em qualquer dos tipos de predominantes. Tanto para os desatentos, quanto para os super hiperativos ou os combinados, as mesmas medicações, sem alteração. Não existe ainda diferenciação, infelizmente, né? Mas tomara que vão avançando. Verdade. Bem, os sintomas podem variar com o tempo, né? Assim, alguém se apresenta desatento hoje, pode apresentar o tipo combinado alguns anos depois e vice-versa. Pode acontecer, isso. As comorbidades, as condições sociais e as condições biológicas específicas de cada sujeito podem interferir na apresentação dos sintomas. Então, são várias coisas que podem interferir, tá? De ter o diagnóstico, ainda mais no TEA, é muito difícil. Muito. Quando se fala em hiperatividade, as pessoas pensam imediatamente na hiperatividade motora, ou seja, a criança extremamente agitada. A pessoa do tipo desatenta tem um tipo de hiperatividade mental, pessoal. Não significa que não tem uma hiperatividade. É verdade. Mas é a cabecinha que está ali a milhão. É importante salientar que nem toda pessoa hiperativa tem necessariamente o TDAH. Então, a gente tem que... É muito complicado, né? A gente tem que sempre estar fazendo esse parâmetro. Pode ser que a criança seja hiperativa. É o que eu penso pelo Rafael. Por isso que às vezes eu penso, será que ele não tem TDAH? Mas aí eu vou olhar, não, ele é hiperativo mesmo. Só que ele não tem esse sintoma de desatenção, porque ele se concentra e tal. Até por enquanto, eu não estou achando nada voltando assim, virando ali pro TDAH, nele. Mas que ele é hiperativo, ele é. Só que... Eu também. Só isso. Eu não sei se eu chego a ser desatenta, mas eu acho que hiperativa com certeza eu sou. Dani, mais uma ali para ti, mais um mito ali do TDAH. Número 7. É verdade. O TDAH nada tem a ver com inteligência. Ele é possível que uma pessoa com TDAH tenha QI acima da média. Nada a ver se falar, TDAH tem problema de... Não, não tem. E pode ser, uma pode ter TDAH e ter o QI alto, e outra pode ter o TDAH e ter o QI baixo. Simples assim. Nada disso é culpa do TDAH, tá? Também é uma coisa separada. Uma outra região do cérebro, não tem nada a ver com o TDAH. Exatamente. Que bem claro. Podemos ajudar, então, essas pessoas a acumularem menos prejuízo, né? Pessoas com TDAH não são mal educadas ou sem limite. Em geral, elas extrapolam e se arrependem ou se envergonham quando são chamadas a atenção. Exceto se elas tiverem TOD, que a gente já falou aqui em outra live. Se não viram, tem nos nossos canais no YouTube, que é o transtorno positivo desafiador, ou TC. Portanto, é sim importante que pais eduquem seus filhos com TDAH, estabelecendo regras e limites. Eles terão mais dificuldade em cumpri-las? Sim, vão ter.
Nesse sentido, os pais devem ter mais paciência, mas não condescendência. É cansativo, não é fácil, é desgastante para os pais em geral, que permitirão usar toda a sua sensibilidade e bom senso para discernir até que ponto deve fazer pressão ou não, e até que ponto essa pressão aí é produtiva e em que ponto da pressão pode piorar a condição da pessoa com TDAH. Então, também é muito parecido com os cuidados do TEA, a gente também sabe isso. Tem coisa que é de criança, né? Tem coisas que eles têm comportamentos inadequados, mas eles não têm consciência disso, não entendem. Temos que ter paciência, persistência, aquelas histórias velhas de sempre, né? Que a gente já tá careca de saber. E a mesma coisa as pessoas que cuidam das nossas crianças, né? Os educadores, os especialistas, todo mundo, então, né? Tem que ter toda essa empatia. Uhum. Dani, o que mais que a gente pode fazer para ajudar? Ok. A gente pode estimular a criatividade do indivíduo que tem TDAH. A gente pode estimular atividades que eles gostam, né? Porém, a gente é necessário alternar com responsabilidades também, né? Atividades, responsabilidades, ajudar. É tudo muito parecido com o que a gente vê no autismo. A gente está falando aqui, mas é tudo muito, muito parelho, né? A gente tem que usar. Amiga, eu tenho muitas clientes que são professoras e agora também no meu curso de psicopedagogia lá, elas contam muito das crianças com déficit de atenção e hiperatividade, né? Trazem os relatos para a sala de aula. E uma coisa que eu vi que funciona bastante, que elas comentaram, é pegar a criança hiperativa e desatenta para ser o ajudante na sala, para ali melhorar a autoestima dele, para poder trazer para ele aquele movimento que ele quer, que ele não consegue ficar parado, sentado na sala o tempo todo. Então, existem manejos, né, para a gente estar lidando melhor ali com a criança TDAH, e no caso, se for ainda TDAH e TEA, né, tem que ter o dobro aí de cuidados e de jeitos, mas tudo com jeitinho, né, e com o amor aí de mãe, dos educadores aí que também apoiam super, assim, a inclusão, a gente vai conseguindo com informação. Uhum. É importante também não sobrecarregar, né? Mas tem que, assim, alternar, né? Responsabilidade com atividades e não sobrecarregar. Conceder também os intervalos de descanso no meio de tarefas maçantes. Então, o indivíduo com TDAH é bem parecido com o de autismo também, nessa parte aqui, ó. Sim. Se você tiver um negócio muito... Você tem que dar uma despertada, porque senão ali não vai render. Então, tá na hora de parar, dar um descanso, uma pausa e depois volta. Isso aí é muito bom. Isso é importantíssimo os educadores saberem também. Reforçar positivamente o esforço em si, independente dos resultados. Muito bem, você está tentando fazer, que bom que você está conseguindo. Se não conseguir chegar até o objetivo final, mas parabéns, porque você está tentando. Importante também, né? Super. Outra questão. Fortalecer a autoestima dessa criança, desse indivíduo, e não fazer comparações. Fulano ali, ó, terminou rápido, já tá fazendo tudo e você tá aí ainda. Jamais. Comparação nunca é bom, né? Ainda mais quando é criança. Deus me livre. Deus me livre. Que Essa mais? É importante, a número 8. Muito importante, amiga. Explicar as coisas por partes. Explicações curtas e diretas. Falando nos olhos, olhando nos olhos. Faça-os repetir as instruções e, principalmente, não dê instruções em ambientes agitados e barulhentos. Perfeito, né? É tudo o que uma pessoa... também, pessoal, lembra do que a gente foi falando durante a live, né? Tudo muito rápido, simples, direto, específico e sem distratores para funcionar. Que mais? Número 9, ele também. 9. Busque não ser extremista, não dar punições ou chamadas com tons extremos, justamente porque as pessoas com TDAH têm dificuldades em perceber todos os aspectos de uma situação. Porque eles não têm essa capacidade de concentração, então eles não vão entender. Vai chegar a magoar, e eles não vão entender por que estão sendo magoados. E me perdi aqui. Perceber os aspectos de uma situação. Enxergando como tudo ou nada. Aí que tá a chave da questão. Pessoas com TDAH
tem dificuldade em perceber todos os aspectos de uma situação, enxergando como tudo ou nada. Com essa visão, eles ficam mais suscetíveis a depressão, baixa estima, né? Porque eles só sabem ver o certo das coisas, não o errado. É complicado. E acaba transformando em sou capaz de tudo ou eu não sou capaz de nada. Tem muito TDAH tem isso. Uma pessoa, ela fica super, eu sou capaz, eu consigo tudo, ou ela vai lá embaixo na autoestima e fala, eu não sirvo para nada, eu não consigo nada. Ela vai do extremo ao lá embaixo, é muito complicado. E mais uma coisinha aqui, tenha em mente que cada um é um. Observe, perceba, entenda aquela pessoa em suas especificidades e tenta estimular o melhor que ela pode oferecer. Vai lá no fundo onde ela tá, onde você acha que é o melhor para ela, né? Mas sempre respeitando os limites desse indivíduo, porque esse limite a gente tem que respeitar sempre, né? Para chegar em algum lugar a gente tem que ter esse respeito. E é isso. Com certeza, com toda certeza. Gente, vocês viram aí nessas 10 dicas do TDAH que a gente achou muito interessante falar todas para vocês, por quê? Porque independente de termos filhos com TDAH ou não, elas servem muito para a nossa prática, para a nossa vivência do TEA, né, Dani? Porque tudo que, na verdade, ali a criança com alguma dificuldade, né, precisa. Toda criança, até a criança que não tenha diagnóstico nenhum, às vezes está lá com uma dificuldade de aprendizagem. Tem a questão da autoestima, tem a questão de não forçar demais a barra, tem a questão de procurar formas diferentes, de se sentir produtivo, de trazer essa criança assim para ela se esforçar ali dentro das suas possibilidades o máximo, desenvolver dentro das suas potencialidades o máximo, mas sempre assim também mostrando para ela que ela é especial, que ela está fazendo, né, tudo certo da melhor maneira possível. Essas mensagens ali positivas, assim, eu achei muito legal que a gente encontrou, inclusive, nas pesquisas, porque super, super encaixa também com a nossa vivência no TEA, né? Então, dentro das minhas considerações ali finais da parte aqui do estudo, né? O que a gente escreveu aqui, né? O foco, então, que a gente tem que ter, principalmente na primeira infância, pessoal, é no autismo. Eu desconfio de TDAH. O neurologista desconfia sim, mas um neuro responsável, um psiquiatra responsável, ele não vai fechar esse diagnóstico antes dos mínimo 6 anos de idade. Primeiramente, isso vai vir ali na época da escola, lá da alfabetização, mais à tona. Porque sair dando remédio para TDAH para criança pequena, isso eu vou falar agora, particularmente, eu acho totalmente errado. Daí, da minha linha, eu vou dizer que eu sou contra. Mas eu não estou dizendo para uma vida não usar, mas eu estou falando ali na parte de pequenos. Porque tu não sabe, no fundo, se tu deu ou não deu a medicação, se a criança ia responder ou não às intervenções, se era mesmo TDAH, se era TOD, se era a parte sensorial que deixava a criança desatenta do TEA, porque, vejam bem, dentro do autismo, a criança às vezes é desatenta, não escuta um chamado, por quê? Porque ela tem as informações sensoriais todas ali, uma bagunça, às vezes não tem como focar. Mas isso é do processamento sensorial, não é TDAH. Então, não tem como ter certeza. Então, assim, basicamente o que a gente concluiu é que a gente tem que ficar focado mesmo, nesse primeiro momento, na neuroplasticidade, nas intervenções precoces ali do desenvolvimento global da criança, da comunicação e de tudo, no autismo. Porque o TDAH, claro que nós pode perder um tempão também para identificar, mas depois, quando for aparecendo, aí sim vai se tomando as abordagens, o que é para isso e o que é para aquilo. Porque, na verdade, é só ação ali medicamentosa, porque basicamente o restante, como vocês viram, se encaixa muito assim dentro de tudo que a gente faz para o TEA. Foi o que pareceu para mim, né? E foi o que pareceu para a Dani também. Porque a terapia comportamental é bom para o autismo, né? Trabalhar concentração, trabalhar a questão de muita hiperatividade. A gente também desenvolve tudo isso aí quando a gente está trabalhando dentro do TEA, dentro das questões sensoriais. Então, assim, vai acabar vindo... Mas se depois souber, sim, aí vai ter as questões ali, como a gente falou, medicamentos mais para isso, mais para aquilo, outras linhas. Controlar o ambiente também para a criança conseguir focar mais. Tudo isso daí vai vir, assim, muito, muito a favor.
Outra coisa importante é a Ágata do M Maternidade Autismo, né, a mãe do Hugo, ela mandou para a gente uma pesquisa científica para ajudar no diagnóstico do TDAH no SUS, pessoal. Eu achei muito legal, tá? É da CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, né? Então, é uma proposta ali de elaboração, né, de um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem umas perguntas ali que podem ser respondidas, mas só quem já tem diagnóstico de TDAH já lida com isso para poder contribuir aí. Não é assim para diagnosticar, é para auxiliar eles a melhorar esse estudo, porque eles querem trazer aí, acho que um protocolo diferenciado para dentro do SUS conseguir ter esse diagnóstico. Que isso é uma realidade que vamos combinar que é muito precária ainda. Aqui na minha cidade, como eu montei aquele projeto, Dani, de doar os jogos de sucata para crianças especiais, em geral, e escolas, eu conheci uma mãe que tinha o filho como mal educado e tudo mais, até 7 anos de idade. Chegou a alfabetização, veio diagnóstico, assim, 1 ano, ela penando no SUS para o neurodal do TDAH. E aí ela foi tratar para TDAH, medicação e tudo mais, que o menino se comunica razoavelmente bem e tudo mais, mas no fim foram ver também depois que tinha autismo leve. Então, assim, tá bem ainda, né? As coisas vão evoluindo, mas é bem complicado. Tem muito TDAH, principalmente sem TEA, que não tem diagnóstico, pessoal. E precisariam de um suporte diferenciado. Então, quem quiser pode chamar depois no direct a gente, que a gente manda o link, a gente salvou nos nossos drives esse documento, né, Dani? Agora, então, vou voltar aqui para ver o que o pessoal comentou. Feliz em fazer parte desta live. O que é TDA a gente já falou. Boa noite. Lindas, obrigada. Meu filho tem 3 anos e não tem... esse a gente já falou. A fala não tem a ver com TDAH. O Lu também é diagnosticado em TDAH. A Luati Lucas e o autismo falou, Dani. Não sabia, nossa, ele parece ser bem centradão e tal. Para vocês verem também que nada é o fim, né, pessoal? A gente vai dando um jeitinho e ajudando. Dani Fonseca tinha entrado, Denise, Bianca Carne, Aline Leonardi, Letícia Edna, Janaína Mariela, Juliana Paloma, Nanda, Luciane, a Maguci, a Aline, Daniela, o Lorenzo tem TDAH, a Érica Tepiti falou, Dani. Tá, que interessante, pessoal, relatem pra gente aí se já é assim mesmo, ela disse. Sorriso Autista entrou, Maison, Carla Materna Típica entrou, Gorete. Tem atraso na fala? Não, atraso na fala não indica TDAH isoladamente, não. Quem mais aqui? O TEA pode estar coligado com TDAH, Dani Fonseca falou. Sim, amiga. No caso, o TDAH vai ser considerado como uma comorbidade. Ele seria o secundário, porque o maior ali dos transtornos é o autismo. Então, a gente considera ele como comorbidade no TEA. Autismo na ponta dos pés entrou. O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Estou tentando levar meu filho sem, mas a hiperatividade atrapalha muito, a Dani Fonseca falou. Sim, se for hiperatividade mesmo, mas se for questões proprioceptivas, por exemplo, tem lá, a Dani botou no canal a live que a gente fez, né, Dani? Então, ali fazer coisas para a criança se localizar no sentido de corpo, empurrar caixa, se jogar numa guerrinha de almofada, tem coisas que vai ajudar a criança a regular e voltar para a atividade. E o TDAH também precisa, assim, de algumas coisas dinâmicas e depois vir para focar. Não dá para desgastar muito eles. Quando pegar aqueles minutos que tu consegue focar a criança ali, tocar ficha, mas às vezes menos é mais nesse caso também, pelo que eu entendi. Tudo, é que nem a Alice. A Alice não tem todas as horas recomendadas de intervenção, mas eu, graças a Deus, consigo fazer nos horários, assim, chave, que é aquela hora que a criança não está com fome, não está com sono, não está lá com cólica na barriga, tem tudo isso aí também. Vamos ver. No caso do Lu, muitas vezes percebo que o TDAH atrapalha mais que o TEA nas questões sociais. O Lucas Luati diz, com certeza, deve sim acontecer. A gente viu depoimentos de adultos, né, Dani, falando, nossa,
o que sofrem de depressão, pessoas assim que não conseguem concluir um curso, não dão sequência a alguma coisa, né, Dani? Muitos depoimentos aí nessa org do TDAH. Muito legal, pessoal, se vocês quiserem entrar. Transtorno com déficit de atenção, alguém respondeu. O Lorenzo usa risperidona, a Érica falou. Então, mas o risperidona, segundo o Neurosaber ali, o Dr. Clay Brits disse que não é para TDAH, é mais para o TEA, né, Dani? É o que o Rafa usa, é mais para concentração, mas é pro autismo mesmo. Não é para aquela outra... hiperexcitação no cérebro, mas é em outra área. Eles agem em áreas diferentes. São diferentes. Isso, a Leonardo diz, estou pegando a estrada agora. Fábio Pereira, no caso da hiperatividade, muitas vezes a questão é sensorial. No caso do Lu, é propriocepção. E isso por vocês verem, né, como é complicada a nossa maternidade, e assim para os educadores, tudo, porque a gente ser justo de perceber ali um momento, uma situação que é de uma coisa ou que é de outra, porque podem ser infinitas, né, hipóteses. Por isso que é imprescindível a gente tentar, desde sempre, estimular muito a comunicação, não me referindo só a verbal, a PEX, a coisa, para a gente poder ali captar sempre um pouco, porque a gente tem que tatear como uma mãe que tem um bebê lá pequeno, vai ver se está com cólica, com fome ou com sono, né? Porque são tantas questões que às vezes até para a gente é difícil, né, perceber o quê. Olá, sou Guilherme Barroso, tenho 14 anos, tenho autismo. E as senhoras, quem são, por favor? Autismo em busca da inclusão. Sandras, vou ter que sair, beijos. Nós somos mães de autistas que estamos... Olha só, meninas, tenho muitos PDFs sobre TDAH, se quiserem passo o link. Aprender para conhecer, disse oi meninas. Falem uma de cada vez. Eu tenho autismo e também precisamos saber e entender sobre tudo com detalhes. Autismo em busca da... sim, querido. A gente falou de uma forma muito acelerada aqui, tu tem toda a razão. Tem que ser mais devagar para poder passar toda essa informação, principalmente no caso do autismo, sim, tem que ser falado de forma mais pausada, mais curta. Não podem falar só para adultos. Tá, pode deixar. Eu não tinha visto que tu estava aqui antes, senão a gente já tinha, com certeza, tomado esse cuidado, né, Dani? Desde já pedimos desculpas. Sim. Sinapses, aprender para conhecer, falou. Cheguei atrasada, boa noite. Questões genéticas, isso, predisposição, sim. Rafa Nalu entrou. Quem aplica o protocolo para diagnóstico é o neurologista. Uhum. O educador pode sinalizar por meio de relatórios de observação, sim. A maioria das vezes, quando é só TDAH, o diagnóstico parte na escola dos professores que encaminham. É muito, muito comum. Até porque também tem a questão de aceitação dos pais. Também muitas vezes os pais não querem também reconhecer, né? Como tudo passa pela fase da negação, no caso só do TDAH é mais difícil mesmo, assim, de perceber. Seja bem mais do que o TEA. Lourenço é hiperativo, mas aprende tudo na escolinha. A Érica falou. Ai, que bom. Tem uma grande confusão entre pessoas de TDAH com altas habilidades. Tenho muitos, por não serem estimulados de forma adequada, começam a preencher o protocolo de TDAH e perdem interesse e inquietam-se. Aprender para conhecer falou. Verdade, eu já li matérias falando sobre isso. E vai cair nosso tempo aqui, Dani, a encerrar. TDAH, sigam, olhar inclusive dentro do ambiente escolar. Medicação muda, sim. Pessoal... Não sei se eu li todos os comentários, desde já peço desculpa e agradeço a presença de todo mundo. Obrigado, Dani. Arrasou em mais esse estudo aí. Obrigada. E estamos de novo. Comentem um assunto que vocês querem que a gente estude com vocês.